Meus amigos do canal Estandarte da Liberdade, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse programa que aconteceu na história da igreja, um quadro semanal em que eu apresento algumas coisas interessantes da nossa história, que aconteceu em dias como hoje. Esse é o 24º vídeo, né? Já é a semana 24, estamos chegando já na metade do ano, e vamos cobrir assuntos do dia 11 a 17 de junho, coisas que aconteceram em dias como esses de hoje, sábado, até a próxima sexta-feira. Infelizmente, eu não tenho coisas que aconteceram todos os dias, né? Vocês que assistiram vídeos anteriores devem lembrar disso algumas vezes. Também, em compensação, alguns dias tem muita coisa de um dia só, né? Não tem esse padrão, porque a gente não vê a história da igreja de forma cronológica. A gente vê esse dia, 24 de junho, aliás, 11 de junho, o que é que aconteceu nesse dia em anos anteriores? E aí eu vou vendo, vou pesquisando, né? O Antônio Carlos, ele me manda um material, eu vou pesquisando outras coisas também, em outras fontes, fontes da igreja e outras fontes que não são oficiais, mas são confiáveis também. Sempre verifico isso. Enfim, assistam os vídeos anteriores também, se vocês não viram. Se inscrevam no canal para vocês continuarem assistindo os próximos vídeos. Peço também que dê o seu like, a sua curtida, comente alguma coisa se tiver alguma dúvida, algum elogio. Se quiserem que eu acrescente alguma coisa, alguma informação, né? Às vezes tem pessoas que fazem perguntas no chat, nos comentários, né? Alguma coisa que não entendeu, não ficou claro, nunca tenho ouvido falar. Eu comento. Para mim é um privilégio poder fazer isso com você, tá bem? Então, vamos começar a ver o que é que aconteceu nesses dias. No dia 11 de junho de 1829, aconteceu algo muito importante, porque Joseph Smith registrou o Livro de Mórmon no Registro de Direitos Autorais do Estado de Nova York. A gente sabe que ele, como cidadão do Estado de Nova York, estava vinculado às leis desse Estado, né? E por isso ele tinha que registrar. Eu não sei se tinha um cartório disso, ou uma outra repartição pública responsável por isso, mas ele tinha que seguir as normas do Estado para poder publicar esse livro, né? Ele poderia ter feito isso um pouco mais adiante, talvez, quando já tivesse publicado, ou perto de publicar, mas ele fez isso aqui antes mesmo de contratar a imprensa, né, a gráfica que foi imprimir o livro de Mormon. Isso acabou sendo muito bom. Ele faz isso com tanta antecipação, porque já na gráfica tinha uma outra pessoa lá, um juiz, que publicava um jornal também e usava a mesma gráfica, só que de noite. E aí esse juiz viu esses primeiras impressões do livro de Mormon, começou a publicar trechos no seu jornal criticando. Aí Jesus ameaçou processar ele, aí o juiz ficou lá tremendo de medo e parou, né? Joseph Smith foi acusado de ser o autor do livro de Mormon e não seu tradutor, né? Por causa disso aqui, porque ele registrou o livro de Mormon para que ele tivesse os direitos autorais. Ele se registrou como autor. Mas ele ia botar o quê? Mormon, Moroni, Neff? Não dava, né? Ele tinha que ser o detentor dos direitos autorais. E mesmo assim, mesmo ele sendo só o tradutor, tradutor também tem direitos autorais de tradução, né? Eu sou tradutor também, uma das coisas que eu faço é traduzir, já traduzi até livros, textos menores, poemas, artigos, e tanto da área jurídica, coisas da igreja, a área acadêmica também. Eu sei disso, né? O tradutor ele tem direitos autorais, né? E Joseph Smith, como era a única pessoa que tinha algum tipo de direito autoral, foi ele que registrou. Não tinha nem igreja organizada ainda, a igreja foi quase um ano depois, né? E, enfim, isso é um acontecimento extremamente importante, né? Tem outros detalhes também no livro Santos, que fala sobre esse processo de publicação do livro de Mormon, né? É muito bom pesquisar isso aí. 11 de junho, agora, 1895. A gente ouve tanto falar hoje em dia, né, essas últimas semanas, da Rússia. Em 1895, foram batizados os primeiros conversos russos, Johann e Alma Lindlof. Eu imagino que seja assim que pronuncia, né? Esse mapa aqui não é dessa época, tá certo? É de um pouco depois.
mas mostra um pouco de como era o Império Russo, né? Aí a gente já pode ver como ele era grande, né? Era um sexto do mundo, se ele fosse dividir o mundo em seis partes iguais, um sexto estava aí no Império Russo, né? E Johann e Alma Lindlar foram os primeiros, né? Eles foram batizados por missionários enviados pela missão nórdica, que cobria a área da Dinamarca, Suécia, Noruega e o que hoje é a Finlândia, e é, chegaram até aí, né? Se eu não me engano, foi em São Petersburgo. Em junho lá, é verão, né? Então, provavelmente não estava fazendo tanto frio como se fosse no inverno. E, tristemente, o Império Russo, a obra missionária não continuou no Império Russo por muito tempo, né? A Rússia era um país que não tinha liberdade religiosa, né, por império, depois virou uma república, passou por muitos conflitos, acabou se tornando uma república socialista, né? A liberdade religiosa piorou ainda mais. Que não tinha, né? Mas a questão da liberdade religiosa piorou ainda mais. E só na década de 90 a igreja pôde se estabelecer outra vez aí, mandar missionários, tudo. Hoje a igreja tem 7 missões na Rússia, tem estacas, tem um templo anunciado que a gente não sabe se vai ser em Moscou, em São Petersburgo ou outro lugar. Eu aposto que é em Moscou, porque os escritórios da presidência diária ficam lá. Mas enfim, vamos esperar aí ver o que é que o presidente Nelson vai anunciar nos próximos meses. 11 de junho. Olha, hoje tem muito tempo. Os tempos são todos parecidos já assim, tá? E esse nome se repete, Gordon B. Hinckley. O templo de Fukuoka, Japão, foi dedicado pelo presidente Hinckley. Esse ano ele dedicou uns 34 templos, eu acho. Eu vi esse número ontem, não tenho certeza agora. Foi mais ou menos isso. Esse templo de Fukuoka, Japão. Bem diferente do que a gente esperaria, um templo no Japão, né? O templo de Tóquio ele é bem parecido com a arquitetura típica de lá. Esse é parecido com esse da época, né? Esse tipo de colunas assim, essa torre, esses círculos dentro de quadradinhos na fachada, bem bonito. Agora, pulando para o dia 13, porque no dia 12 eu não achei nada, dia 3 de junho de 2003, Project Hinckley dedicou esse templo aqui, Manhattan, Nova York. Né? O templo fica aí no meio desses táxis amarelos que a gente vê. Se por acaso a gente vê algum filme, o templo no meio da cidade, assim, não acha estranho, um Anjo Moroni aí, né? Vejam que ele fica um pouco acima, né? Aqui embaixo, acho que é só a entrada, a recepção, uma coisa assim. O templo mesmo funciona aqui em cima. Talvez até o batistério fique embaixo, não sei. Ou no subsolo, porque eles usam muito subsolo lá. Mas vejam que ele quase não tem janelas, né? Vitrais. Janelas assim, de abrir, tem um templo tem. Esse aqui, então, é só essas janelinhas aqui, esses vitraizinhos. Mas eu acho que isso é para não entrar tanto barulho dessa cidade aí, né? Essa selva de pedras, como o pessoal de lá diz. E o presidente Hinckley, olha, Monson, no ano 2010, dedicou esse templo aqui, também no dia 3 de junho. Templo de Cebu City, Filipinas. Templo belíssimo. Olha só como ficou essa iluminação aí, combinando com esse céu meio crepuscular. Tem um azul mais claro, tem um mais escuro. Ficou uma coisa realmente de outro mundo, né? Dia 14 de junho. Esse tema aqui é um tema que eu sou apaixonado por esse assunto. A gente sabe que, né, os primeiros membros da igreja que vieram morar aqui chegaram no século XX. Os primeiros que a gente conhece, a família Zapp e a família Lippel, eu acho que é assim que diz, chegaram na década de 1910, 1920. Os primeiros missionários chegaram aqui, eram parte da missão sul-americana em Buenos Aires. Vieram no final da década de 20, de 1920, né? Mas no século XIX já se falava muito dos mormons aqui. E eu trago esse fato para vocês. 1873, né? Os mormons, né? Eu falo os mormons porque era como eles chamavam a gente. E essa palavra foi usada, certo? Estava acontecendo um debate no Senado sobre a questão religiosa. Foi um choque entre a Igreja Católica e o Império do Brasil.
E esse senador aqui, Silveira da Mota, ele fez um discurso sobre esse assunto, né? E ele defendia ideias liberais de tolerância religiosa, né? Apesar de que a Constituição do Império não permitia tolerância religiosa, nem liberdade, né? É, era uma coisa, uma tolerância, digamos, muito escassa. Não podia haver pregação, proselitismo. As igrejas não católicas não poderiam estabelecer seus templos com aparência exterior de templo. Tem que ser templos como se fossem habitações e por dentro, sim, poderiam funcionar cultos não católicos. Não podiam ter nada externo, tipo sinos. Algumas igrejas protestantes usam sinos, eles não, não podiam usar isso, né? Essas outras igrejas, só católica. Enfim. E aqui ele defende a liberdade religiosa. Ele fala da Companhia de Jesus, que é os jesuítas, né? Ele fala que essa companhia será uma seita religiosa, se não é uma corporação católica, embora tenham se gerar em Roma ou o que quiserem. Porque a Companhia de Jesus tinha sido perseguida pela própria Igreja Católica e pelo Império do Brasil, pelo Reino de Portugal, né? Ela cresceu muito na época da colônia, mas nessa época já estava sendo botada para fora, digamos assim, né? A política religiosa do Império era complicada. E o imperador tinha um poder sobre a igreja. Ele que nomeava os bispos, os atos do Papa para valerem no Brasil. Tinha que ter a sanção dele, enfim. E ele diz que deve ser tolerado qualquer grupo religioso, né? Ah, é uma corporação que deve ser tolerada. Como eu toleraria até os mormons, como nos Estados Unidos se tolera. Depois que ele disse isso, teve um senador que gritou: Isso não! Né? Não aceitando de jeito nenhum que se tolerasse no Brasil os mormons, como nos Estados Unidos se tolera. Até parece que os Estados Unidos toleravam os mormons, né? Mataram o profeta, perseguiram nossos homens, estupraram mulheres, destruíram templos, né? Expulsaram os santos de territórios, enfim. É, foi uma barbárie. Os Estados Unidos era um país muito bárbaro, até hoje é um pouco, né? Tem muita loucura lá. Mas, enfim, isso é importante para vocês verem como a igreja, os membros da igreja, que eram chamados de mormons, né? Por isso que eu boto aqui entre aspas, né? Porque não um nome correto, adequado. Só a forma que as pessoas chamavam. A gente já se falava de nós antes de a igreja chegar aqui no Brasil. Existem livros que mencionam isso. A gente aparece em jornais, né? Tem livros que vieram da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, que eram lidos por nossa elite intelectual e política e falavam mal, claro, né, sobre nós. E jornais também da época. Enfim, e livros escritos no Brasil também chegaram a mencionar no finalzinho aí do século XX, século XIX. E eu acho esse um marco muito interessante, né? Tá, se vocês pesquisarem, bota assim, Mormons no Senado do Império, que vocês vão achar muita coisa interessante na internet. 15 de junho de 1850, lá em Salt Lake City, foi lançado esse jornal aqui, o Deseret News. Tá aqui, 15 de junho de 1950, volume 1, número 1. Consegui essa imagem aí na internet, no Google. Eu googlei um pouquinho aí até achar essa imagem. É um jornal de propriedade da igreja, né? Aqui diz by W. Richards, né? Por W. Richards. Eu acho que é William Richards, eu não consegui confirmar isso. Mas ele tem aqui o motto, o lema dele: Truth and Liberty, verdade e liberdade, né? Um nome muito bonito, né? Agora, se preparem para a sequência. 15 de junho de 2000, o presidente Gordon B. Hinckley dedica o templo de Adelaide, Austrália. Esse daqui. 15 de junho de 2003, o presidente Hinckley volta para a Austrália e dedica o templo de Brisbane, Austrália. Nesse mesmo estilo, né? Do anterior. E 16 de junho de 2000, então, num dia ele dedicou o templo de Adelaide, Austrália. No dia seguinte ele foi para Melbourne e dedicou esse templo aqui na Austrália também. Então, eu vejo que em pouco tempo a Austrália teve 3 templos dedicados, né? Aconteceu uma coisa parecida no Brasil, que a gente dedicou o templo em Recife um dia, acho que 2 dias depois foi o templo
Porto Alegre, e eu acho que 2 ou 4 anos depois, o Templo de Campinas. Um intervalo bem pequeno entre outros, né? E vai ser assim, a gente dedicou agora o Templo do Rio, daqui a pouco vai ser Belém, que vai ser dedicado. Estamos esperando aí a data do anúncio da dedicação. Depois vai ser Brasília e Salvador vai já ficar pronto, porque está em construção. Aí vai abrir terra ainda em Vitória, São Paulo Leste, Santos, Maceió, Belo Horizonte, enfim, vamos crescer muito. E esses foram os acontecimentos dessa semana, desses dias, 11 e 17 de junho. Espero que tenham gostado. Por favor, comentem, coloquem sua curtida, para que a gente continue sabendo que vocês estão acessando, estão gostando dos vídeos. E compartilhe com seus amigos, seus familiares. Tem gente que não é da igreja e assiste esses vídeos porque tem curiosidade e é bom, eu adoro isso, tá bom? Mandem para os jovens do seminário, mandem para aquelas pessoas que a gente se sente sozinhas, querem interagir. Assistir esses vídeos é bom, né? Outro dia, eu sou de Olinda, né? Aqui na região de Recife. A gente teve muitas chuvas recentemente, né? Muita gente teve a casa inundada, ruas alagadas, enfim. E eu mandei isso aqui para uma irmã daqui de uma estaca próxima. Ela é amiga de minha e de minha família. E ela ficou tão feliz porque eu mandei esse vídeo, porque ela estava precisando de alguma coisa que distraísse ela. A casa dela também entrou água, ela passou dias na casa da sogra do filho dela, enfim. Essas coisas da igreja, sobre a igreja, sobre o evangelho, sempre ajudam a gente a se sentir bem. Então compartilhem isso aqui e espero vocês na semana que vem para assistir o próximo vídeo. Obrigado, até mais.